Feliz Dia dos Pais a todos, belo presente. E nós estamos aqui nesse mês da juventude falando sobre unidade. Nós estamos dando uma ênfase em unidade, algo que temos em comum, que nos une. É o tema do mês da juventude, comum. O um está entre parênteses. E isso dá um senso para nós do significado de comunhão. Termos algo em comum que nos une. Então, estamos nessa peregrinação esse mês, e hoje, Dia dos Pais, o Paulinho vai nos abençoar, sendo pai, e que Deus fale poderosamente através de você, a todos nós. Então, estenda suas mãos para cá e anote tudo, tenha o seu bloquinho de notas, que você seja impactado pela mensagem. Senhor, nós te pedimos agora por esse momento da mensagem, dessa reflexão, que possamos, ó Pai, ter no Paulinho, Senhor, um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, que ele, ó Deus, possa apenas nos levar, ó Deus, à reflexão da Tua palavra, que Ele nos abençoe poderosamente, ó Pai, que Ele seja usado pelo Senhor, e que possamos, ó Deus, sair daqui transformados, mudados, mudar alguns conceitos na nossa mente. E eu peço a Ti, ó Pai, nos mude, em nome de Jesus, amém. Show. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu não estou acostumado aqui a pregar, pra falar a verdade, é a primeira vez que eu prego. Estou acostumado só a estar ali, ó, expressar a minha gratidão, emoção a Deus, através do meu instrumento e abençoando os irmãos. E hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês, pais, sobre qual é a nossa responsabilidade como pai. O tema da minha mensagem, depois de eu pensar bastante e orar muito, quase um mês aí que eu recebi o convite, é pai comum com o pai, comum, em comunhão com o pai. Irmãos, a mensagem que eu trouxe aqui hoje é totalmente diferente do que eu estava pensando no começo. Primeiro, eu pensei em trazer aqui para os irmãos quais são os malefícios da ausência do pai na vida de uma pessoa. A Suzana falou aqui que ela cresceu sem um pai, eu também cresci sem meu pai morreu quando eu tinha 1 ano, e isso foi muito difícil para mim. Tive que passar por muitas situações que somente um pai pode ajudar um filho, ou construir o caráter do filho. E durante esse período que eu estava orando, jejuando, pesquisando, lendo a palavra de Deus, chorando também por lembrar de algumas coisas do meu passado, e agradeço a minha mãe também, que foi muito guerreira. Hoje é Dia dos Pais, mas eu venho agradecer minha mãe também, porque ela lutou sozinha praticamente. E durante esse tempo, pesquisando, Deus me mostrou uma coisa totalmente diferente. Me mostrou o que nós pais devemos ter e fazer perante os nossos filhos. Há alguns anos atrás, sempre quando eu tive a minha primeira filha, Isabelle, eu sempre quis ter modelo na minha mente, ser o pai para os meus filhos que eu precisava. Não o que eu queria, mas o que eu precisava. E quando eu me converti, depois tive minha filha, ficava pensando como é que eu devo criar os meus filhos, segundo o conselho e instrução do Senhor. E tem duas passagens, na verdade, diversas passagens que falam sobre os pais, mas eu vou me atentar a duas aqui que eu trouxe, que está lá em Efésios 6,4, tá? Eu vou ler aqui. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E também lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E quando eu me converti, lá na minha adolescência, tive meu filho, eu ficava pensando nesse versículo, e eu pensava, meu Deus, será que não tem nenhuma receita de bolo dentro da sua palavra que me diga algumas instruções mais práticas de como eu devo agir com meus filhos? E eu não encontrava nada a respeito dessa receita de bolo. Por exemplo, irmãos,
Caso eu tenha que repreender ou meu filho pela 4ª vez de algum ato que ele cometeu no mesmo erro, qual correção eu devo aplicar? Que tipo de correção? Alguns pais não dão palmadas nos filhos, outros botam de castigo. Cada um tem a sua maneira. E eu não encontrava isso. E aí eu ficava pensando, tá, eu tenho que criar os meus filhos segundo a instrução e conselho do Senhor. Mas onde está esta instrução e conselho? Onde eu acho? Onde eu encontro isso? E durante esse mês, orando, jejuando, buscando na palavra, vendo várias partes da Bíblia que falavam sobre paternidade, eu estava olhando muito para o pai terreno, nós aqui, o que nós temos que fazer? E Deus estava me chamando, mostrando quais são as características dele como pai. E eu pensava, não, eu não vou levar isso, que as características de Deus como pai, eu quero saber o que nós pais aqui terrenos temos que fazer. E aí Deus me abriu os olhos. E aí eu percebi, irmãos, que a nossa missão aqui na terra como pai é a mais importante incumbência que poderíamos receber de Deus. E a nossa resposta a essa responsabilidade influenciará diretamente sobre o comportamento e escolhas que os nossos filhos tomam hoje como pequeno, quando não estão conosco na escola, e tomarão no futuro, quando realmente já não os tivermos sob nossa responsabilidade. O que eu vou falar aqui talvez choque alguns, mas, irmãos, abra a mente, que Deus fale com você assim como falou comigo. O Senhor me mostrou que, principalmente para os pequenos, que perante os nossos filhos, somos o próprio Deus tratando com eles. Espera aí, como assim? Gente, Deus requer de nós, pais, homens, que tenhamos as características dele mesmo, de Deus, em nós, para que os nossos filhos tenham no Pai terreno a experiência da relação deles com o Pai Celeste. Quantos aqui tem filho pequeno e talvez você já deve ter escutado a pergunta do seu filho: ah, pai, Jesus está aqui com a gente? Tá. Onde ele está? Minha filha até brinca: ele está aqui sentado na cadeirinha com Samuel. Ele está aqui sentado na mesa, está fazendo alguma coisa comigo. E isso é intangível para elas. Elas não conseguem entender ainda de fato. E você é o representante de Deus para a relação dele, do pai, com o seu filho. Irmãos, quando eu descobri isso, eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque é uma responsabilidade tremenda. Porque dependendo do seu comportamento como pai, você vai distorcer a visão do seu filho, que ele tem de Deus, de Jesus. Essa é a maior responsabilidade, como eu disse, irmãos, que nós pais temos perante Deus. E eu pensando, meditando, eu pensei, não há qualquer outra função aqui na terra, qualquer função, fora da igreja, numa empresa, ser diretor, nenhuma dessas funções é tão importante e exigente quanto esta de ser pai. Eu trouxe alguns exemplos na palavra de Deus de homens que fracassaram como pais. E esses homens eram patriarcas, reis, sacerdotes, líderes, homens de Deus. Eu trouxe apenas alguns aqui, irmãos. Isaac preferiu Esaú em detrimento de Jacó. Está lá em Gênesis 25, 28. Jacó, depois de crescido, ao invés de ter aprendido com o mau exemplo do pai, por exemplo, ele comete o mesmo erro do pai. Ele prefere José em detrimento de outros filhos. O sacerdote Eli, por exemplo, ele não teve o seu posicionamento como pai para confrontar, exortar e disciplinar seus filhos. Ele não exerceu o seu papel de pai perante Deus. Isso está lá em 1 Samuel 2, 12 a 36, e onde a gente vai ver ainda que Deus fala que Eli
priorizou as más vontades de seu filho, ao invés de priorizar a vontade de Deus, para corrigir os seus filhos, botá-lo nos trilhos. Um outro exemplo de um homem que foi extremamente importante, extremamente talvez sem tempo, foi Davi. Davi, ele não tinha tempo para examinar o coração dos seus filhos, sempre estava muito ocupado com os assuntos do reino. Ele não percebia que Aminon estava diferente. E quando ele foi falar com Aminon, ele não perguntou, não tentou enxergar qual era a causa dessa diferença, que era a paixão doentia que ele possuía por sua irmã Tamar. E mais tarde ainda, com Davi, ele não percebeu a ira de seu filho Absalão contra o seu irmão Aminon, que o matou. Essa história, irmãos, está lá em 2 Samuel 13. E nos capítulos adiante, vemos ainda a usurpação do trono de Davi por seu próprio filho Absalão. Bom, mas lembra quando eu disse aqui que eu me questionava, onde estão esses conselhos que não encontro? Onde eu acho? E Deus, falando comigo, me mostrou que esses conselhos, essa instrução, para cada pai, para cada filho, vem pela sua relação de intimidade com o Senhor. Pois a cada dia, pai, que você busca e conhece mais o Senhor, é corrigido por Ele, é moldado por Ele, mais e mais você vai conhecendo qual é este conselho e instrução do Senhor. E é esse conselho e instrução, essa experiência de vivência, caminhada cristã com Deus, é o que ajudará a criar o seu filho da maneira correta. E aqui eu quis trazer algumas características, irmãos, paternas de Deus, que nós devemos espelhar aos nossos filhos. Fidelidade, sermos fiéis aos nossos filhos, estarmos com eles. Está lá em Isaías 38:19, uma característica paterna de Deus. Amor, 1 João 3:1. O Senhor nunca esquece dos seus filhos. Está lá em Isaías 49:15. O Senhor, Ele disciplina os seus filhos para correção e para que eles venham ter vida e salvação. Está lá em Hebreus 12, versículos 7 e 8. O Senhor é segurança e protetor. Está lá em Isaías 43, de 1 a 2. O Senhor é compassivo. O que é compassivo? É ser compatível com o seu filho, harmonizar-se com ele. Está lá em Salmo 103, 13, versículos 13 e 14. O Senhor é provedor. Está lá em Salmo 105, 40 e 41. Esses são somente alguns exemplos, irmãos, da paternidade cristã que eu quis trazer aqui. E segundo o exposto aqui, que falei que a nossa responsabilidade perante Deus é a maior que nós temos para criar os nossos filhos, eu quero dizer uma coisa, irmãos, principalmente nesse período de tempo que a gente vive. Não deleguem a responsabilidade de criar os seus filhos para terceiros. Abram suas Bíblias, por favor, em Salmo 127, versículos 3 e 5. Amém? Estou escutando páginas ainda. Amém? Vamos ler? Vou ler aqui na minha versão NVI. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O versículo 5 diz, eu vou enfatizar: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu já enchi a minha bastante, irmãos. Deixo para os irmãos agora. Aljava, irmãos, todos devem saber, é uma bolsa que se guarda, um estojo que se guardam as flechas. E ela sempre está com o arqueiro, flecheiro.
E aí, o que eu quero dizer com terceirizar e esse versículo? Irmãos, não entregue os seus filhos para serem educados por outros. A aljava, você é o guerreiro, deve ser carregada por você, não por terceiros. Quem deve atirar as flechas e se empenhar é você e não terceiros. Como eu disse, o flecheiro está sempre com a sua aljava e seu arco. E seus filhos têm que estar... Olha isso, irmão. O flecheiro sempre está com a sua aljava e seu arco e as flechas. O que eu vejo aqui, irmãos? Os seus filhos têm que estar sempre perto de você. Se você é uma pessoa atarefada, por exemplo, no sábado, depois que eu saio da empresa, eu tenho que resolver tantos assuntos. Irmãos, leve o seu filho com você. Eu tenho aprendido isso de um amigo meu, da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Vila Sílvia, lá na Zona Leste. E ele sempre levava o filho dele para dar aula de música, de violão. Isso poderia até ser um pouco maçante para o filho dele. E aí, um dia a gente estava conversando, e ele falou para mim assim, ele falou, Paulo, no caso ele só tinha um filho homem, ele falou, o filho homem, ou os nossos filhos, eles devem andar com o pai. Por quê? Porque o filho, ele tem que estar perto do pai para aprender as características, ter as características do pai em si. Se o pai é imagem e semelhança de Deus, é comum com o pai, o seu filho vai aprender com o exemplo. Eu quero fazer somente uma explicação sobre os 3 elementos do arqueiro: a aljava, o arco e as flechas. O arco, irmãos, da mão do arqueiro, representa a sua energia, a sua vida, a dedicação que você tem, o quanto de esforço que você aplica para poder andar e criar o seu filho. E com ele você aponta para qual lado a flecha vai. E de acordo com sua dedicação e energia, ele chegará ao alvo. As flechas, como todos sabem, são os nossos filhos. E eu só quero pontuar uma coisa. Dependendo do seu esforço, da direção que você apontar o seu filho e o lançar, ele não volta mais. A flecha não volta mais para o arqueiro. Então, no momento que os nossos filhos saem de casa para seguirem as suas próprias vidas, eles vão seguir para o alvo que vocês apontaram. Portanto, irmãos, é muito importante essa dedicação. Como terceiros aqui, irmãos, eu quero destacar aqui que os terceiros podem ser qualquer coisa. Pessoas, não digo pessoas da família, mas o seu filho, por exemplo, pode viver na rua, ele pode andar com pessoas que você mal conhece. Internet eu digo a tecnologia como um todo. Várias outras coisas, e eu trouxe até um exemplo aqui como animais de estimação, porque eu percebo que em algumas situações, os pais veem que o filho quer uma atenção, está meio sozinho, ele vai lá e compra um animal de estimação, como um cachorro, por exemplo. Sendo que, na realidade, pai, ele está precisando de você. É você que tem que estar do lado dele. Gaste mais tempo com seu filho. Não tem tempo? Leve o seu filho com você. Os seus filhos devem ser amados, instruídos e corrigidos por você. E aí, repito a mensagem lá de Provérbios que a gente leu. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, irmãos, não ensina a criança o caminho. Ensina a criança no caminho, junto com ela. Ande com eles no caminho. Ame-os no caminho. Instrua e corrija no caminho. Eu trouxe aqui alguns pontos práticos do que nós temos que espelhar, observar e praticar como pais. Os pais
devem interceder por seus filhos e orar com eles. Converse com eles, confronte-os. Jó foi um exemplo de pai que fazia isso. Os seus filhos tinham alguns períodos de festas lá anuais, no livro de Jó diz, e toda vez que eles voltavam, Jó sentava com eles, conversava, entendia, via se eles fizeram alguma coisa de errado, sempre estava orando por eles, ia lá e sacrificava, fazia sacrifícios por eles. Para quem tem mais de um filho aqui, irmãos, como eu, não tenha preferência por nenhum filho. Ao contrário, o pai tem a obrigação de costurar a unidade da família. Não ceder à vontade de seus filhos de dizer sim a tudo. Você deve agradar a Deus criando seus filhos. O que é isso, dizer sim a tudo? Essa semana eu entendi o quão fácil é a gente chegar de determinada atividade e pensar, como eu ontem, chegamos de um passeio com a família, chegamos meio tarde, pensei, vou chegar em casa, vou sentar, tomar meu banho, sentar no sofá, comer alguma coisa, e vou assistir aquele filme que eu queria assistir, que só eu e minha esposa podemos assistir. E os meus filhos vão ficar fazendo o quê? Eu, recentemente, apliquei uma correção nas minhas duas filhas, em que elas não poderão, por uma semana, jogar videogame. E ontem eu pensei, vou liberar só hoje. Vou chegar, sentar lá no sofá com a minha esposa e vamos assistir um filme, eles ficam lá jogando videogame, na boa. Só que se eu fizesse isso, pais, eu ia estar me contradizendo. Então, você como pai, mais um ponto aqui, que eu não coloquei, mas lembrei agora, você deve cumprir a sua palavra. Você deve aplicar o castigo e ser correto e não mudar a sua palavra. Não estou dizendo que você não deve escutar seu filho caso você esteja errado. Claro que deve. Mas você tem que ser firme e consciente das suas escolhas. E quão fácil é dizer não para os filhos, né? Ou dizer sim, na verdade. Chegar lá, sim, vai lá, assiste, e você não sabe. Seu filho está lá jogando online. Por exemplo, eu costumava jogar Counter-Strike, está lá jogando online. Quantas pessoas tem nessa partida falando palavrão, falando muitas coisas sujas, e você nem sabe, porque você não está acompanhando o seu filho. Você deve entender, irmãos, também, o que se passa pessoalmente com cada filho, porque cada filho é diferente um do outro. Eu tenho um exemplo lá em casa, que a Isabelle é totalmente diferente da Sofia, e o Samuel é totalmente ao avesso das meninas. E eu não posso tratar e exigir o mesmo resultado dos três, o mesmo. Cada um tem o seu jeito. O homem deve ser o líder de sua família e declarar como Josué, que todos conhecem: eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. O pai lidera a sua casa na decisão de ele e sua família servirem ao Senhor. Você está comigo, filho? Nós vamos servir ao Senhor. Não quero ir para a igreja. Vai lá para a igreja comigo. Mas eu não quero fazer uma... Vai lá, você vai andar comigo. Enquanto você estiver aqui, nós vamos servir ao Senhor. Ser justo no disciplinamento dos filhos. Discipline-os, instrua-os e encoraje-os de igual modo. Então, toda vez que disciplinar, normalmente, talvez, em algumas situações, está de cabeça quente, disciplina, o filho não sabe nem porque está de castigo. Explique para o seu filho. E o encoraje a melhorar. Eu por muitas noites, acompanhei a Isabelle para fazer a lição de casa. E ela vai fazer a lição de casa lá, eu vou corrigir. Isabelle, você escreveu, está muito pequeno. Eu falo para ela que é letra de formiga, que ela faz muito pequenininha. E aí eu falo, apaga tudo e escreve de novo. Mas pai, apaga tudo e escreve de novo, porque você pode fazer melhor. Eu sei que você pode fazer melhor. E após algumas tentativas, ela cansa e faz do jeito melhor que ela consegue. O pai deve proteger a sua família contra os predadores, contra
todas as forças aí do mal que estão ao redor da gente, do mundo espiritual, e pessoas que não conhecem a Deus e que, infelizmente, vivem numa situação, numa vida totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo mal disso, tá? Tá lá em... A referência para esse ponto está em Jó 39, 27 a 30. Que vocês vão ver lá que a águia faz os seus ninhos lá no alto das montanhas, onde não tem predador. Sendo ela a ave predatória daquela região, que não tem predador, mas tem predador para os seus filhos. E ela cuida disso. Então, um mau exemplo que eu trouxe aqui, de um pai que fez o seu ninho entre os predadores, foi Ló. Ló fez o seu ninho, ou seja, construiu a sua casa, o seu lar, dentro do covil dos predadores, indo para Sodoma e Gomorra. E isso depois que ele saiu de lá, de Sodoma e Gomorra, penso eu, irmãos, se não fosse pela insistência de Abraão, pela misericórdia de Deus, Ló ia continuar lá. E depois que Ló sai, forçado pelo Senhor, as filhas dele, acostumadas a ver lá o povo da cidade fazendo as coisas erradas, elas pensam o quê? Vamos ter filhos com o nosso pai. E deitam-se com ele. Irmãos, é muito delicado e importante nós termos essa comunhão em relação com Deus. Eu venho aqui também trazer, não sei se é o caso de algum pai que esteja presente aqui, ou você que nos assiste pela internet. Se você tem um afilhado ou uma afilhada, e essa criança não tiver o pai perto, não tiver o pai presente, o pai morreu, ou não dá as caras, irmãos, seja o pai dessa criança, o pai de verdade, e faça com que o futuro dela seja de vida e de bênção. Para que, quando ela for adulta, ela não venha a ter a falta de algumas instruções, alguns conselhos, moldado o seu caráter lá no futuro. Então, eu coloco aqui, irmãos, talvez seja até forte, não seja criminoso e se omita de ser pai de órfão. Porque uma das características de Deus como pai, é que Ele é pai de órfãos também. Está lá em Salmo 68, versículo 5. Irmãos, tarefa muito importante e indelegável é essa de ser pai. E como vimos, para completá-la, devemos ser cristãos maduros que conhecem o Senhor, para que possamos completá-la com êxito. Isso está lá em 1 João 2, versículo 13, parte A. Irmãos, foi isso que Deus tem falado comigo. E a partir disto, agora, eu vou observar mais e ser um pai melhor para os meus filhos. Então, como vimos, a palavra de Deus não traz uma receita de bolo para a gente criar o nosso filho. Porque cada filho é um filho diferente. Cada pai é um pai diferente. Cada relação que Deus tem com cada filho seu pai é diferente. Amém, irmãos? Então, que o Senhor os abençoe. Que Ele tenha falado grandemente aos corações de vocês, como falou o meu. E que tenho certeza que Deus está com vocês. Se Ele mudou a mensagem que eu estava pensando totalmente diferente, falar como pai, para falar comigo e me responder essa dúvida que eu tinha há muito tempo, com certeza deve ter algum pai aqui com essa dúvida. Amém? Glória a Deus. Bênção, bênção pura. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que possamos ser a extensão, como pais terrenos, uma extensão do nosso Pai Celestial, Deus. Que assim como nós acabamos de ler e ser impactados pela Tua Palavra, Pai, que possamos, ó Deus, carregar a aljava e não delegar a responsabilidade de lançar as flechas, ó Pai. Que cada pai aqui tenha noção
e senso, ó Pai, de que seus filhos são responsabilidades de cada um deles, ó Pai. Que haja nas famílias dessa igreja pais que amam o Pai Celestial e por amar tanto o Pai Celestial, refletem esse amor aos seus filhos terrenos. Que haja famílias unidas e que essa unidade, ó Pai, seja reflexo, fruto de um relacionamento com o Senhor. Nos mude, Senhor. Mude as famílias, mude os pais, as posturas que os pais têm que tomar, a autoridade sobre o lar, ó Pai. Que o Senhor restaure, Senhor, famílias que estão quebradas, casamentos, ó Pai, que estão abalados, Senhor. Una, ó Pai, una essas famílias em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, meu mano. Bênção. Que Deus continue te usando. Amém? Nós estamos caminhando para o final. Hoje, Dia dos Pais. Eu queria chamar aqui meu mano Israel. Vamos fazer aqui a hora. Som. Aí. Som. Boa. E aí, galera, vai fazer bom a dia. hora hug pra Tudo gente bem? aí. É um momento muito especial do culto da juventude. É um momento hug. Hug, para quem não sabe, é abraço. Inclusive, uma informação nova. A gente tá com essas bandanas laranjas bem chamativa para a gente identificar. Muito chamativo, inclusive. Muito chamativa, mas é para identificar, para todo mundo aqui saber, quando olhar alguém com a bandana laranja, falar, ó, esse cara aí tá distribuindo abraço de graça. Vamos abraçar, galera. Porque a ideia é essa, o nosso time de integração abraçar quem tá chegando na nossa igreja com muito carinho. E é isso, vamos estar juntos, vamos trabalhar para o Senhor. E aí, hoje, eu queria dar as boas-vindas especial. Então, ó, pessoal da PIBG, ajudem a gente a dar as boas-vindas para o nosso amigão aqui, o Natan. Boa! Boa, Natan! E seus pais que estão com ele. Natan mandou benzaço no jogo da Bíblia em Ação hoje na EBD, mandou umas respostas na lata, assim, o cara tá afiado na palavra. Então, um reforço muito bom pro nosso time, tá? E eu queria só avisar para os papais, a gente tem uma lembrancinha muito singela, tá? Só um docinho para adoçar o Dia dos Pais de vocês, com uma mensagem aqui que está em Provérbios. Na verdade tem um versículo diferente em alguns. Esse aqui está em Números 6:25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Olha que legal. Então tem uma mensagem de Deus para você, tá? Só que esse aqui é só para os papais, beleza? Então eu vou contar um segredinho para os irmãos, para a igreja. Esse aqui é meu. Aê, então fica aqui. Eu quero orar. Vem cá, Jaque. Cadê a Jaque? Tá aí? Eu queria que a igreja a gente se alegrasse, porque o Israel e a Jaque vão ser papais. Vem cá. A Jaque... O Israel, ele teve uma videochamada que ele me chamou e tal, falou, Dani, a gente tem que falar com você, a gente precisa falar. E ele falou comigo. Aí eu não me contive, eu falei, cara, e tal. Aí eles falaram assim, ó, segura, não fala pra Sara que a gente vai contar pessoalmente pra ela. E aquele negócio ficava me remoendo, porque eles nunca contavam. Eu via a Sara, eu falava, caraca, cara, eu não posso falar e tal. E aí eles, agora, a Jaque me mandou mensagem de manhã, falou, olha, Dia dos Pais, papai também vai ser aí, e pode falar para a igreja, e vamos estender as mãos para esse casal que já chegou agora, há pouco tempo, mas a amizade, o amor, o elo que nos une, já é reflexo de tudo aquilo que Deus vai fazer através de vocês nessa igreja, através da nossa amizade. Eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente vocês e esse bebezinho que vai chegar aí. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse domingo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo esse amor desse casal, dessa família, que agora está ganhando mais um membro, Pai. E nosso coração se enche de alegria por isso. Esteja abençoando Israel, a Jaque, estendendo a sua graça, a sua misericórdia sobre esse lar.
Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, financeiramente cada um deles, Israel e a Jaque. Que não falte sustento, ó Pai. Que não falte, ó Deus, o alimento do Senhor para eles dois, para essa criança, que ela possa, Deus, crescer, seja abençoando todos os momentos da gestação da Jaque, ó Pai, abençoando, ó Deus, esse casal, que o Israel, ó Deus, possa ser um elo, Pai, de conforto, de consolo para a Jaque nos momentos difíceis, que ela possa se apoiar no Israel, e que essa criança possa vir, crescer na Tua casa, ó Pai, e que ela seja fruto, ó Deus, de um amor, de um relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Show. Boa, galera. Isso aí. Tamo junto. Pessoal, Deus abençoe vocês. Ótimo domingo. Ótimo Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para vocês. E logo mais nós estamos aqui às 18h30. Vai na paz. Valeu.